Final de ano não tem jeito, a gente aumenta o consumo de calorias. E aí, o que fazer? Essa pergunta eu vou passar para o Renato França, doutor Renato França, titular da Clínica de Nutrição Renato França. Primeiro, para mim é uma honra estar aqui no seu programa, né? Um programa que está agregando tanta informação de qualidade aqui para os nossos telespectadores. E respondendo a sua pergunta, eu vejo que assim, final de ano é só mais uma saída das que a gente tem ao longo do ano. Vai ter Páscoa, vai ter festa junina, vai ter viagem, vai ter férias dos filhos, vai ter aniversário de toda a família. Quem tem família grande tem eventos sempre. Então, a gente tem que saber se comportar nesses períodos que a gente tende a sair mais da alimentação. Mas o que impacta mais sempre é como a gente sai na rotina. Então, se você tem uma rotina saudável, a saída é só uma saída da dieta. Ela não vai ser tão impactante. Agora, se você já tem uma rotina bagunçada de alimentação, sem planejamento, com excessos frequentes, consumo de doces, de frituras, um baixo consumo de frutas, isso tudo faz com que você já esteja propenso a engordar independente do Natal, independente das datas comemorativas. Então, o que eu coloco é que o Natal é só mais uma festa que a gente tem que confraternizar com a família e a gente tem que cuidar durante a semana como a gente deve fazer durante o ano inteiro. Muito bem. E puxando esse gancho aí dos excessos e das fugidas do normal, eu quero lhe perguntar, o que é o normal? Perfeito. O normal, ou pelo menos o que deveria ser o normal, é uma alimentação menos industrializada, com menos alimentos processados, é a gente voltar à alimentação tradicional brasileira, que é o quê? Peraí, vamos lá. Alimentos processados, alimentos que recebem uma manipulação muito forte. Isso aí inclui o quê? Os embutidos, inclui os... Vamos lá, vamos dedilhar isso aí para ficar bem claro para todo mundo do dia a dia o que é que a gente tem que fazer. Perfeito. É o que a gente fala, é para desembalar menos e descascar mais. Então, quando você pega isso, um alimento que você tenha que desembalar, para ele ganhar vida de prateleira, ou seja, a durabilidade, o prazo de validade dele aumentar, ele tem que ter adição de conservantes, de acidulantes. Todos esses antes são aditivos químicos que pioram a qualidade do alimento. O nosso corpo não está preparado, ele não identifica isso como alimento. Toda vez que chega um conservante, ele tenta combater, ele reage contra. Isso é gatilho para aumentar reações inflamatórias no corpo e tudo. É claro que o nosso corpo tem uma tolerância a pequenas quantidades, tanto é que esses conservantes, acidulantes, eles têm previsão legal do Ministério da Saúde, da Anvisa, e eles estão como componentes ali para justamente isso, aumentar a vida de prateleira. Não tem como a gente comer só alimentos in natura, né, hoje em dia, então os supermercados não conseguiriam armazenar tudo isso. Mas a gente tem que ter uma exposição mínima a esses produtos. Então, biscoitos, doces, refrigerantes, todos esses alimentos, né, os embutidos aí, como salsicha, todos esses alimentos, eles acabam tendo além de gordura saturada, às vezes, não todos, né, que eu falei, mas, por exemplo, alguns deles são ricos em gorduras saturadas, alguns são ricos em açúcar, alguns são ricos em sódio, e tudo isso predispõe para as doenças crônicas não transmissíveis, que são o quê? Diabetes, hipertensão, obesidade, né? E isso é o ponto de partida da perda da funcionalidade. Então, as pessoas vão cada vez adoecendo mais, ficando menos funcionais para suas atividades do dia a dia mesmo. Então veja, você falou um negócio interessante, inflamação. Quer dizer que é uma coisa que ocorre silenciosamente no organismo da gente, mas que a gente tem como combater. E o que essas inflamações geram no nosso dia a dia? Bom, na verdade, existem dois tipos de inflamação que a gente chama. Uma inflamação aguda, que é uma resposta transitória, né? Então, por exemplo, você está com uma infecção de garganta, uma gripe, você começa a ter uma febre, uma dor no corpo. Quem gera todas essas alterações são o que a gente chama de mediadores inflamatórios. Então, eles preparam o nosso sistema de defesa para reagir e combater um agente infeccioso, um agente, né, que está causando aquela infecção. Isso é uma inflamação transitória. Então, 3, 5 dias você melhora e passa. E acaba. Existe um outro tipo de inflamação que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau, que é uma inflamação
mais baixa, você não tem uma dor localizada no corpo, mas seu estado inflamatório como um todo está aumentado. É esse tipo de inflamação que é constante, que caminha com você ao longo do tempo e é fruto dos seus hábitos de vida, essa que vai ser o gatilho para você ter essas doenças, como diabetes, como hipertensão, aumenta a chance de doenças autoimunes, aumenta a chance de alergias, aumenta a chance de infecções que se agravam mais, então às vezes infecções simples, que você teria uma infecção viral, uma gripe, ela evolui para uma sinusite, aí você tem que usar um antibiótico, aí passa pouco tempo, você tem que utilizar de novo. Então, eu sempre falo, quando você tem que usar medicamentos com frequência ao longo do seu ano, aí voltando no que eu falei, né, no início do Natal, quem se cuida ao longo do ano, uma saída é só uma saída. Quem não se cuida, além de se preocupar e tem um efeito mais negativo com engordar nessas datas comemorativas, também vai ter uma saúde muito mais fragilizada. Então, se você pensa, ao longo do ano eu utilizei anti-inflamatório 2, 3 vezes, usei antibiótico 2, 3, 4 vezes, isso tudo já acende a luz de alerta, que você não está se cuidando suficientemente e seu corpo está sempre ali no limiar. Qualquer estímulo é gatilho para uma reação muito aumentada. Muito bem. E aproveitando esse gancho dessas inflamações, dessas intercorrências a partir da alimentação, vamos a um negócio interessante aqui. Os casos, você tem quantos anos que já atua na nutrição aqui na clínica Renato França? Bom, aqui na clínica desde 2010, eu formei no final de 2008, né? Em 2009 para os Estados Unidos fazer alguns cursos na área de nutrição funcional e medicina funcional, voltei e abri a clínica desde 2010, então próximo ano já vai para 16 anos. Muito bem. Nesses 16 anos, você deve ter ouvido muitas perguntas que o público em geral faz, né? Então, são mitos ou não verdades. Eu queria que você exemplificasse para o nosso telespectador o que é mais recorrente, quais são aquelas perguntas que você ouve mais e que as pessoas continuam, mesmo com todo o nível de informações que a gente tem hoje, disponível na internet, no jornalismo, nas conversas até com técnicos. O que são essas coisas mais comuns que as pessoas perguntam aqui no seu consultório, na sua clínica? Certo. Além de perguntas, eu vejo que assim, um conceito que muita gente coloca como uma certa desculpa, um impedimento de se dedicar à alimentação é falar que uma alimentação saudável é mais cara do que uma alimentação mais industrializada. E isso não é verdade, porque se você for pensar, você comer alimentos mais industrializados, isso leva você a ter que comer mais fora de casa, sempre. Ou você compra, ou você pede comida, ou você almoça num restaurante, janta num fast food, pede de aplicativos de entrega, né? E se você for passar a régua, né, no final do mês, eu sempre falo para todo mundo que fala assim, eu não faço dieta porque dieta é caro. E eu falo, puxa o seu extrato do aplicativo onde você pede comida, como o iFood, por exemplo, você vai se assustar com o valor no final do mês que você gastou ali. E às vezes a pessoa fala, o azeite está caro. Sim, está caro. Às vezes você comprar um azeite aí por 30 e poucos reais ali, é caro. Quanto que é uma promoção de um fast food, por exemplo? Você vai pagar isso ou mais, entendeu? Então, às vezes você elencar prioridades para você gastar. Então, eu sempre digo, dieta saudável, alimentação saudável, que eu nem gosto do termo tanto dieta. Dieta tem prazo de validade, né? A alimentação saudável já é uma mudança de estilo de vida, uma coisa para ser mantida ao longo da vida. E aí, nesses casos, eu falo, se você voltar à alimentação tradicional brasileira, que é o quê? Comer ovos pela manhã, comer frutas, comer cuscuz, comer tapioca, comer um pãozinho francês que seja. Você almoçar arroz, feijão, carne, peixe ou frango, salada simples, alface, tomate, uma cenoura, um fiozinho de azeite. À noite você tomar uma sopa ou repetir o almoço, você está mantendo um padrão alimentar saudável, rico em fibras, rico em proteínas, que vai te permitir
manter uma boa saciedade, então você não vai querer ficar beliscando toda hora. Então é a comida que os nossos avós, bisavós tinham e que as pessoas se mantinham saudáveis, entendeu? Se alimentando dessa forma, sem fazer dieta, sem estar pesando tudo que come, mas eles não comiam esses alimentos assim, esses ultraprocessados, né? Esses biscoitos recheados, esses alimentos lotados de açúcar, de farinha refinada, de gordura saturada, de gordura trans, de acidulantes, conservantes, de tudo isso que aumenta essa carga tóxica da alimentação. Então, veja bem, é uma questão de escolha. Por exemplo, você está fazendo a sua marmita para levar para o seu trabalho. Em vez de você botar salsicha, bota ovo. É isso? É trocar... Assim, de uma forma bem leiga, não sei se eu estou falando besteira não, aqui. Você tocou num ponto importantíssimo, que era o segundo que eu ia falar. Para quem fala que que vai gastar mais com alimentação saudável, você deu o exemplo perfeito, que é o quê? Em vez de você comer no restaurante embaixo do seu trabalho, ou próximo ao seu trabalho, ou próximo à escola, ou na cantina da escola, você levar de casa. Isso você já barateia bastante melhor o controle do que você está comendo. Então, às vezes, você vai até comer um frango, por exemplo, no restaurante. Aí você vai olhar um frango empanado, frito, e que você vai estar consumindo uma gordura não intencional ali. Então você levar de gordura casa... saturada, normalmente é isso, óleo vegetal, né? O óleo vegetal ele vai ter a gordura trans, né, ali. Então que é pior do que a gordura saturada até para o coração. Então quando o óleo vegetal, que é rico em gordura insaturada e monoinsaturada, é submetido a alta temperatura e fica lá na fritadeira por horas, ele vai convertendo parte dessa gordura insaturada e monoinsaturada em gordura trans, que é a pior gordura para o coração, né? Então, aumenta o entupimento das artérias, aumenta o risco de infarto, de AVC e por aí vai. Então, essas trocas de embutidos, né? Como você falou, salsicha, linguiça, trocar por ovo, por carne, por frango, é uma troca excelente. E levar de casa já é talvez o passo mais importante aí do que você falou. Agora, você falou um negócio interessante aí, o óleo vegetal. Os nossos avós usavam banha. Perfeito. Banha de porco. E aí? Óleo de coco e tal. Como é que é isso? Rapidamente, se a gente puder dizer aí o que é melhor, o que é mais saudável, a gente deixar na prateleira lá esse óleo de soja e trazer a banha de porco para casa. A gente está fazendo bem? Sim, eu sempre digo que gordura no preparo dos alimentos, qualquer uma que você escolha, o importante é a quantidade. Então você tem que usar o mínimo possível para untar a frigideira, para você preparar um bife, para você refogar alguma coisa. Agora, as gorduras que aguentam mais temperatura são as gorduras saturadas, como a banha de porco, o óleo de coco, a manteiga, né? Essas gorduras são as preferíveis para a gente utilizar para cozinhar alimentos que vão demorar mais ali no preparo. Então a banha de porco é uma ótima opção, sim. Fazer um ovo, por exemplo, seria a banha de porco uma boa alternativa. Poderia ser utilizada assim como o óleo de coco, assim como a manteiga, sem problemas. A questão é a quantidade, então tem que ser o mínimo só para untar a frigideira ali. Então, como vocês estão vendo, um assunto é importantíssimo e é do nosso dia a dia e é da nossa qualidade de vida. Mas eu vou pedir ao Dr. Renato um tempinho para a gente fazer um break e a gente volta já com muito mais informações que vão interferir no seu dia a dia. Neste Natal, faça diferente. Presenteie com arte. Seu presente ficará em local de destaque e você será sempre lembrado. Aqui na Casa da Moldura, além de molduras, temos uma infinidade de quadros originais, gravuras assinadas e espelhos decorativos. E neste mês de dezembro, para você que está assistindo este comercial aqui na TV Brasília, uma promoção especial, parcelamento em 10 vezes sem juros para quadros, gravuras e espelhos emoldurados. Mas se você quer um presente realmente exclusivo, aqui está um desenho original feito por Oscar Niemeyer da nossa torre digital, em papel vegetal com certificado de autenticidade, Casa da Moldura, na 706/7 Norte e na 410 Sul. Eu estou te esperando.
Voltamos então aqui com o Dr. Renato França, ele que é titular da Clínica de Nutrição Renato França, e eu queria chamar a atenção, Dr. Renato, para o que você falou agora há pouco, dizendo que ao invés de você comer fora, ao invés de você levar, você lanchar na cantina ou lanchar na lanchonete embaixo do seu prédio onde você trabalha, você levar de casa. Eu achei interessante quando você colocou que num café da manhã simples, barato, um almoço também simples, barato, a gente pode manter um padrão de saúde ao longo dos anos, não é isso? Eu queria até que você reforçasse um pouco isso aí. Sim, perfeito. O que a gente faz no dia a dia, como eu falei, é o que vai direcionar a nossa saúde ao longo do tempo e vai manter o nosso corpo funcional por mais tempo. Então, a melhor máxima que tem é ter gente que fala, mas fulano comia errado e morreu com tantos anos, né? Com 90 anos, morreu com 100 anos. Sempre há exceções. Quem fumava, quem não se alimentava bem e tudo. Mas o melhor cenário é o quê? É a gente adoecer o mais tarde possível e viver bem a maior parte do tempo. E isso vai depender dos nossos hábitos, né, de vida. Exercício físico, alimentação, sono, gerenciamento do estresse, né, tudo isso aí faz parte dos pilares ali da saúde. Então, levar essa alimentação de casa faz a gente ter o controle do que você está comendo, do modo de preparo, dos itens que estão ali, do tipo de gordura que foi utilizada, da quantidade de sal. Tudo isso aí vai te ajudar a prevenir aí o aparecimento dessas doenças, como diabetes, hipertensão, obesidade. Então, você levar de casa te faz economizar tanto com os alimentos quanto economizar com os gastos relacionados às doenças. Porque quem não se cuida acaba gastando com o uso de medicamentos frequentes, sejam anti-inflamatórios, antibióticos e por aí vai. Outra coisa que muita gente gasta, não cuida do intestino. Daqui a pouco começa a ter sintomas de gases, estufamento, alteração do hábito intestinal, diarreia, comendo as coisas que sempre comeu. O que isso mostra? Que o corpo ele vai perdendo a funcionalidade e aí entra os problemas intestinais. Por exemplo, intolerância à lactose. Muitas pessoas que passam a sofrer com distensão abdominal, consumir laticínios, elas não têm intolerância à lactose, elas só perderam a tolerância à lactose por conta de alteração da microbiota intestinal, por conta de alterações inflamatórias do intestino, e aí elas vão ficando reféns de uso de lactase. Coloca na ponta do lápis ali o gasto com lactase ao longo de um ano. Uma pessoa que toma diariamente um comprimido de lactase, ela vai gastar ali entre R$50 e R$100 por mês. Quantos que se representam no final do ano? Fora isso, o mal-estar que tem, a pessoa não consegue comer nada fora de casa, que ela passa mal. Ela vai numa festa, vai lá no Natal, aí vai comer ali uma rabanada recheada, né? Sair da dieta com tudo. Ou vai comer um panetone, uma sobremesa. Daqui a pouco ela corre para o banheiro com diarreia, com gás, estufamento. Vai deixar de aproveitar o momento ali porque ela não se cuidou e muitas vezes aquilo é só um sinal de que o intestino dela não está saudável. Existe a intolerância à lactose que é realmente por uma questão genética, mas se manifesta desde a infância ou no máximo a adolescência. Essa intolerância à lactose adquirida ali a partir de 40 anos, 50 anos, principalmente quando tem a ver com o intestino que não está saudável, na maior parte das vezes tem como a gente melhorar, se não reverter o processo. Então, se você sofre com isso, né, eu digo, procure um acompanhamento de um nutricionista, de um gastro, invista tempo e dinheiro nisso, porque você pode mudar aí os próximos anos, né? Uhum. Inclusive, uma coisa interessante, uma prática que a gente vê comum, se você passa numa W3, num Eixinho, numa dessas avenidas, você vê que cada parada de ônibus tem uma lanchonete mini, de alguém vendendo um café da manhã. São as pessoas que têm que levantar cedo e que não dá conta de preparar o seu café da manhã, por qualquer motivo que seja. Aí vai e come lá o quê? Uma coxinha, come um bolo, come um enroladinho de salsicha, come alguma coisa desse tipo. É nesse momento aí que vai fazer valer a sua opção. Você é o que você come. Se você pode levar de casa um cuscuz, um ovo, uma tapioca e tal, você vai resolver esse problema de uma forma mais
mais direta, mais objetiva. É para essa pessoa que a gente fala de todos esses sintomas que, ao longo dos anos, fazem com que a pessoa tenha o aparelho digestivo prejudicado. Sim, com certeza. Então, por exemplo, se você for quantificar, mesmo essa pessoa que come ali na rodoviária, por exemplo, uma coxinha com uma bebida que seja, dificilmente ela vai gastar menos que R$10, R$15 ali. Então, com esse valor, ela consegue preparar talvez o café da manhã de 2 ou 3 dias. Então, dá para fazer 1 ou 2 ovos cozidos, consegue pegar uma fruta, que seja uma banana que ela consegue carregar, uma maçã, uma fruta que a gente fala, fruta também é fast food, por quê? Fast food é algo que você consegue pegar, carregar e comer rápido. E a fruta você pode fazer isso. Combinar isso com um cuscuz, com um pão, com uma tapioca. Quer comer seu pão francês ali? Tem muita gente que tem medo, né, do pão francês. Fala, pão francês tem índice glicêmico alto. Um conceito maior do que o índice glicêmico é o que a gente chama de carga glicêmica, que é a interação entre todos os alimentos que compõem a refeição. Então, se você comer o pão francês, que tem um índice glicêmico alto, vai subir sua glicose rapidamente, e combinar ele com proteínas e gorduras e fibras, você vai fazer com que a refeição como um todo ela não seja digerida tão rápido. Então, a gente pode consumir a tapioca, que tem índice glicêmico alto, o pão francês tem índice glicêmico alto, desde que combinado com proteínas boas, com gorduras boas, com fibras. Então, esse café da manhã ali é perfeito para você levar, é fácil e dá até para preparar na véspera ali. Você cozinha os ovos, pega o seu pãozinho ali de manhã, pega uma porção de fruta, você vai economizar e vai ganhar saúde ainda. E a mesma coisa para a refeição do meio-dia, não é? Você, ao invés de comer um PF lá, vamos falar bem, de uma forma bem clara, em vez de você comer um PF ali, você levar o seu próprio PF, que você pode preparar, inclusive, no dia anterior. Porque as pessoas, quando saem de casa de manhã muito cedo, não dá tempo de fazer muita coisa. Você se levanta, vai lá e faz a sua higiene pessoal, troca de roupa e vai embora. Esse é o dia a dia do trabalhador, é mais comum nas grandes cidades, principalmente. Então, essa hora da pessoa se preparar no dia anterior, fazer a sua marmita, deixar na geladeira, no outro dia pegar o seu café da manhã, da mesma forma. É essa forma, então, mais prática para você ter uma saúde mais prolongada, ou seja, como você falou, demorar mais para adoecer. É isso? Exatamente. A alimentação saudável não previne doenças, mas ela retarda o máximo possível. Ela é um dos pilares, né? E levar de casa as refeições exige planejamento. Então, você vai ter que gastar tempo, vai ter que investir nesse planejamento para conseguir se organizar na sua rotina. Mas uma vez que você comece, o difícil é você sair da inércia. Depois, para você sair da inércia, você já está naquele fluxo, você pode cozinhar 2, 3 vezes por semana e deixar congelado em casa, tirar do congelador, manter na geladeira a sua marmita ali durante a noite, que ela vai descongelar e de manhã você já leva e na hora do almoço você aquece, ou em banho-maria ou no próprio micro-ondas ali. Então você começa a ter uma autonomia muito maior da sua alimentação. Desde que você tenha um planejamento. Mas, com certeza, esse planejamento ele vale a pena no médio e longo prazo aí. Eu vi, quando eu estava me preparando para fazer essa entrevista, que você é nutricionista esportivo e funcional. O que quer dizer basicamente isso para nós que somos leigos aqui nessa convivência? Sim. Bom, a nutrição funcional ela é um conceito que ela está dentro da nutrição básica, da raiz da nutrição, que é o quê? É a gente, através da alimentação, manter as funções orgânicas do corpo, manter seu corpo funcionando. Eu sempre digo que estresse, má alimentação, sono inadequado e insuficiente, sedentarismo, todos esses fatores fazem como se as nossas engrenagens do corpo começassem a ficar enferrujadas. E aí os componentes começam a não funcionar direito. Então aparece uma dor no estômago recorrente, uma gastrite, um refluxo, uma doença inflamatória intestinal, uma imunidade baixa, dores osteoarticulares, queda de cabelo frequente. Meu Deus do céu! Tudo isso aí sinaliza que o corpo não está trabalhando bem. E aí, para cada coisa dessa, você vai fatiando o indivíduo. Aí ele vai no dermatologista porque ele está com a queda de cabelo muito intensa. Às vezes essa queda de cabelo começou porque ele teve uma infecção. Na época da Covid, muita gente viu isso. Tinha Covid, 2, 3 meses depois o cabelo caía de forma muito intensa, que é o eflúvio telógeno, né?
Isso aí é o sinal de que o estresse oxidativo aumentado pela infecção, ele leva a esse sintoma. Quem se cuida e tem uma reserva antioxidante alta, consegue tolerar esses processos de forma mais natural e ter menos prejuízo. Então, a ideia da nutrição funcional é deixar tudo balanceado para não que a pessoa não vá adoecer, mas que ela adoeça, se recupere o mais rápido possível e tenha menos efeitos colaterais aí das medicações e menos intercorrências tardias por conta dessas infecções, por exemplo. Estamos nos encaminhando para o final do nosso programa e eu não podia perder essa oportunidade de dizer, quer dizer que para que eu procure um nutricionista não é necessariamente para eu fazer uma dieta por um determinado período, mas sim eu ganhar uma qualidade de vida a partir da nutrição, é isso? Eu sempre penso que melhor do que pensar em uma consulta nutricional para o que eu tenho que comer em cada refeição, é um acompanhamento nutricional que seja por um tempo. Tem pacientes que vêm durante 1 ano, tem pacientes que vêm durante 2 anos aqui na clínica e mudam sua qualidade de vida para o resto da vida. Então, eles sofriam com sintomas gastrointestinais, sofriam com imunidade baixa, sofriam com doenças crônicas que, ao entender esse indivíduo como um todo, a gente traça as estratégias para corrigir e retomar a funcionalidade e aí sim esse corpo caminhar com as próprias pernas. Então, a ideia é retomar a funcionalidade e dar autonomia a esse paciente para que ele entenda o que comer, quando for sair, qual é a melhor forma e aí ele ter realmente um controle e uma melhora de vida aí a médio e longo prazo. Então, nós realmente chegamos ao final do nosso programa e eu queria dizer uma curiosidade para vocês. O Renato França é meu filho e você viu que aula ele deu para a gente aqui? Que orgulho esse pai tem desta criança, não é? É um profissional extraordinário. Muito obrigado, meu filho, pelos seus conselhos, pelo seu saber, por partilhar com nós esse conhecimento. Para mim é uma honra. Eu sempre falo, já dei entrevistas em diversos veículos acho que até emocionado. Mas para mim a mais importante foi essa hoje. Obrigado, pai. Neste Natal, faça diferente. Presenteie com arte. Seu presente ficará em local de destaque e você será sempre lembrado. Aqui na Casa da Moldura, além de molduras, temos uma infinidade de quadros originais, gravuras assinadas e espelhos decorativos. E neste mês de dezembro, para você que está assistindo este comercial aqui na TV Brasília, uma promoção especial, parcelamento em 10 vezes sem juros para quadros, gravuras e espelhos emoldurados. Mas se você quer um presente realmente exclusivo, aqui está um desenho original feito por Oscar Niemeyer da nossa torre digital, em papel vegetal com certificado de autenticidade, Casa da Moldura, na 706/7 Norte e na 410 Sul. Eu estou te esperando.